Olá! Começa agora o curso de Sistema Registral e Notarial para corretores de imóveis. O Sistema Notarial e Registral é formado por cartórios. Assim, neste curso, abordaremos os aspectos fundamentais que envolvem os cartórios, quais são as suas funções, bem como a relevância de suas operações nas atividades inerentes ao mercado imobiliário. Esta é uma grande oportunidade para o aprimoramento de seus conhecimentos e, portanto, para a melhoria no atendimento de seus clientes. Bom curso! O Sistema Notarial e Registral brasileiro é formado pelas serventias extrajudiciais. Uma serventia extrajudicial, mais conhecida como cartório, é uma organização técnica e administrativa destinada a garantir a publicidade, a autenticidade, segurança e a eficácia de atos e negócios jurídicos. Os cartórios são disciplinados pela Lei dos Notários e Registradores, também conhecida como Lei dos Cartórios. Trata-se da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Mas os registros públicos em si estão disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é conhecida como a Lei dos Registros Públicos. Como dissemos, dentre as atribuições de um cartório está a de garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos e negócios jurídicos. Vamos entender a diferença entre um ato jurídico, um negócio jurídico, um fato jurídico e um efeito jurídico? A realização de um inventário extrajudicial no cartório de notas, em decorrência de um falecimento, é um exemplo de um ato jurídico. Ou seja, o ato não é algo que simplesmente acontece, mas é o resultado de uma ação dirigida, algo em que a ocorrência seja feita de caso pensado. Portanto, um ato jurídico é o resultado de uma ação intencional de uma pessoa, seja por expressão verbal ou por documento, tanto público quanto particular, assim como pela expressão simbólica como aceno ou gesto, e que o objetivo seja gerar, modificar, defender, restringir, amparar, transmitir ou mesmo cessar a obrigatoriedade de direitos existentes. Não há ato jurídico sem a devida participação e expressão da vontade de alguém. Agora vamos falar sobre negócio jurídico. A realização do contrato de compra e venda de um imóvel é um exemplo de um negócio jurídico, que não deixa de ser um ato jurídico, mas com uma característica bem específica: a criação de uma relação entre as partes, na qual se determinam os direitos e as obrigações de cada uma. O falecimento de uma pessoa é considerado um fato jurídico, e vou lhe explicar o porquê. Um fato jurídico é um acontecimento, seja natural ou provocado por alguém, e que seja suscetível de produzir efeitos jurídicos. Um efeito jurídico é um resultado lícito, legal e prático, que tem sua origem na incidência da lei. Em outras palavras, fato é algo que acontece e é considerado jurídico porque o ocorrido tem relação com questões legalmente estabelecidas. Para iniciar nosso estudo sobre o sistema registral e notarial, temos que entender claramente a diferença entre esses dois conceitos, que se fundamentam no direito notarial e no direito registral. O direito notarial se refere, em resumo, ao conjunto de normas que regulamentam e disciplinam as declarações humanas formuladas sob o caráter da autenticidade pública. Essas declarações, portanto, devem ser autênticas e públicas. Consequentemente, a garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia desses atos jurídicos é mantida pela atuação do notário, ou seja, os tabeliães e os escrivães públicos, cujas funções devem ser exercidas considerando o caráter jurídico, cautelar, imparcial, público, técnico e rogatório. E o que isso significa? É jurídico por se tratar de ato jurídico, como já comentamos. Cautelar
por haver função de orientação prévia, quando necessária, para a concretização da formulação do instrumento jurídico adequado à situação. Imparcial, uma vez que o agente notarial deve manter sigilo profissional em conformidade com o sistema acerca de suas responsabilidades civil, administrativa e criminal. Público, por ser a atividade notarial exercida em colaboração com o poder público, por meio de delegação dessa função pública, a qual visa garantir a segurança jurídica dos atos praticados. Técnico, por deverem ser preenchidos requisitos formais para que o ato praticado tenha validade jurídica. E rogatório, que se refere a pedido, por não poder exercer sua atividade por iniciativa própria, mas, diferente disso, devendo sempre exercê-la a pedido da parte interessada. Há de se destacar que os atos notariais têm a finalidade de construção de prova do fato, sendo revestidos de tal forma a documentar a realização do respectivo ato jurídico. Quanto ao direito registral, vejamos de forma mais específica o direito registral imobiliário. Como o próprio nome diz, trata-se de um conjunto de normas e princípios referentes ao registro de imóveis, regulando a organização e o funcionamento das serventias imobiliárias. O registro tem a função de estabelecer um documento que ofereça segurança e publicidade necessárias, até que surja eventual prova em contrário. É por isso que o registro de imóveis deve, fundamentalmente, conter as devidas averbações que espelham a realidade dos fatos jurídicos. Assim, em nosso estudo serão abordados aspectos quanto ao registro civil das pessoas naturais, discorrendo sobre o registro de nascimento, registro de casamento e registro de óbito, bem como assuntos a estes inerentes, incluindo a emancipação, a interdição e as averbações. Aspectos quanto ao registro civil das pessoas jurídicas, aspectos quanto ao tabelionato de notas, discorrendo sobre as escrituras públicas, inclusive de divórcio e separação, de inventário e partilha, assim como os testamentos, as autenticações, os reconhecimentos de firma e as procurações públicas. Aspectos quanto ao registro de imóveis e os princípios do direito registral imobiliário, aspectos sobre os serviços digitais e eletrônicos dos cartórios de modo geral, aspectos sobre protestos de títulos enquanto medida coercitiva para realizar cobranças formalizadas, aspectos dos cartórios nos tribunais, os quais são cartórios judiciais, diferentemente dos anteriormente citados, que são cartórios extrajudiciais. Para além de explicações sobre esses assuntos, serão apresentadas algumas particularidades e especificidades cujo conhecimento é essencial àqueles que atuam no exercício das intermediações imobiliárias. Quanto mais conhecimento o corretor e a corretora de imóveis tiverem, melhor poderão atender seus clientes com maestria e mais preparo terão para o sucesso na sua profissão. Esse é o propósito deste estudo. O registro civil das pessoas naturais, muitas vezes referenciado apenas pela sua sigla RCPN, trata das mudanças do estado de cidadania das pessoas, ou seja, da essência enquanto cidadãos. Portanto, é o registro civil das pessoas naturais o responsável por manter anotado e documentado a realidade civil de cada pessoa. Para essa realização é que se constituem os cartórios de registro civil. Ainda que de forma privada, é nesse local que é prestado o serviço público de arquivamento de registros de modo técnico e racionalmente organizado, bem como as alterações a eles relacionadas, objetivando garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Esses registros, em cada cartório de registro civil, ficam sob a responsabilidade de uma pessoa determinada. Essa pessoa é um profissional do direito, que, segundo a Constituição Federal, exerce sua função em caráter privado por delegação do poder público. Esse profissional é o titular dos serviços notariais e de registro, sendo conhecido principalmente por tabelião, notário, registrador ou ainda oficial de registro. Em se tratando dos registros civis, essa pessoa mantém funcionando o cartório de registro civil, sendo responsável por registros, averbações e anotações.
Um registro serve para afirmar os elementos originais de um ato ou fato jurídico, desta forma constituindo, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. Portanto, o registro modifica a situação jurídica das pessoas envolvidas. Uma averbação é feita em um registro já existente. Trata-se do apontamento de um fato jurídico que modifica esse registro. Portanto, a averbação somente pode ser feita se já existir um registro, o que torna a averbação um ato acessório, que vem depois do registro. Dessa forma, o casamento é registrado, mas a separação é averbada. Além do registro e da averbação, pode-se também realizar a anotação. Uma anotação serve apenas para dispor a existência de um registro ou de uma averbação. Assim, uma anotação não altera o direito das pessoas, sendo apenas um indicador. Para ilustrar essa ideia, imaginemos um indivíduo com seu registro de nascimento. Passado algum tempo, esse indivíduo vem a se casar. Portanto, agora ele tem um registro de nascimento e também um registro de casamento. Então, no registro de nascimento, faça uma anotação de que existe um registro de casamento. Veja que não é uma averbação, afinal de contas, o fato jurídico de ter nascido não foi modificado, mas existe outro registro que altera o estado civil desse indivíduo. É por isso que se torna importante haver uma anotação no registro de nascimento. Então, se um indivíduo tem um registro de casamento e depois de algum tempo o casal decide se separar, o casamento será anulado. Será feita uma averbação no registro de casamento, cancelando o matrimônio. Neste caso, é uma averbação, pois o registro será modificado, ou seja, o estado civil do cidadão será alterado. Mas atenção! No registro de nascimento pode haver uma anotação do casamento e outra anotação da separação. É uma anotação porque nem o casamento nem a separação modificam o registro de um indivíduo ter nascido. As anotações facilitam as consultas, uma vez que torna possível conferir, no momento de expedição de uma certidão, se todos esses registros ou averbações foram efetuados corretamente, evitando informações incorretas. Vamos descobrir que tipos de registros são feitos em um cartório de registro civil. Registro de nascimentos, realizados obviamente pelos pais ou pelo menos por um deles. Registro de casamentos, assim como de conversão da união estável em casamento. Registro de óbitos. Registro de emancipações, que são realizadas pela outorga dos pais ou ainda por sentença do juiz. Registro de interdições, seja por incapacidade absoluta ou por incapacidade relativa. Registro de sentenças declaratórias de ausência e as de morte presumida. Registro de opções de nacionalidade. Registro de sentenças que deferirem a legitimação adotiva de menores. Registro de sentenças de separação ou de divórcio. Registro de restabelecimento da sociedade conjugal. Além dos registros, também são realizadas averbações nos registros civis, sendo averbação de sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, ou seja, averbação do divórcio, da separação judicial, assim como do restabelecimento da sociedade conjugal. Averbação dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Averbação dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção. Não pretendemos aqui instruir sobre como fazer os registros civis. Nosso objetivo é identificar a relação dos serviços disponíveis e a importância deles, bem como destacar alguns pontos importantes a serem considerados. Um desses pontos importantes é a emancipação. No Brasil, a menoridade termina aos 18 anos completos. Com a maioridade, as pessoas passam a ter capacidade plena para praticar todos os atos da vida civil. A emancipação permite a antecipação dessa capacidade para uma idade inferior a 18 anos. Pela emancipação, é possível capacitar antecipadamente uma pessoa para praticar atos civis. Já pela interdição, é possível incapacitar uma pessoa de praticar tais atos, passando o cuidado dos seus bens e direitos por sentença para outra pessoa que será chamada de curador.
Quando uma pessoa não puder exprimir sua vontade, se mostrar incapaz de medir as consequências de suas ações e não mais conseguir administrar seus bens, seja por doença ou vício, então os membros da família poderão solicitar uma interdição judicial. Essas limitações, transitórias ou permanentes, causadas por transtorno mental, dependência química ou doença neurológica, para possibilitar a interdição, devem ser atestadas por perícia médica. Porém, a interdição não é definitiva, podendo, portanto, ser desfeita. Mas para isso, é necessário que a causa da interdição não possa mais ser constatada. Neste caso, cessada a causa da limitação, voltando a pessoa a ter condições de exprimir sua vontade, medir as consequências de suas ações e administrar seus bens, e tendo isso sido atestado por perícia médica, a pessoa interditada pode recuperar a capacidade de exercer plenamente os atos da vida civil. Nesse caso, em que já exista o registro de interdição, haverá a averbação da sentença para anular, desconstituir ou pôr fim a essa interdição. Abordando novamente então a averbação, é importante entendermos o que pode ou deve ser averbado nos registros existentes. No registro de nascimento, averba-se quando e se ocorrer a alteração de nome, o reconhecimento de filho e com isso incluindo-se ou alterando-se os dados de paternidades, a opção da nacionalidade, assim como a perda da nacionalidade, que pode ocorrer por diversos motivos, a retificação de nome e de outros dados do registro, a perda ou suspensão do poder familiar. Nesse caso, é importante ressaltar que se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, o Ministério Público ou um familiar pode requerer ao juiz adotar medidas para garantir a segurança do menor. Pode-se suspender o poder familiar, ou seja, o pai ou a mãe, ou ambos, perdem esse enlaçamento. O mesmo pode acontecer se o pai ou a mãe for sentenciado a mais de 2 anos de prisão, castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, praticar contra o filho, a filha ou outro descendente, ou contra outro que tenha poder familiar, o homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Nesses casos, sendo sentenciada a perda ou suspensão do poder familiar, deve-se realizar a respectiva averbação no registro de nascimento desse menor. Também é passível de averbação no registro de nascimento a alteração de sobrenome materno ou paterno em decorrência de casamento, a adoção, a sentença que declarar a negativa de paternidade ou de maternidade, o cancelamento de registro. Já no registro de casamento, existem outras 5 possíveis averbações, sendo a averbação da escritura pública e da sentença de separação, de divórcio ou ainda de restabelecimento da sociedade conjugal, a averbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento, alteração ou modificação do regime de bens quando isso ocorrer após o casamento, desde que à vista de mandado judicial, tendo sido instruído com escritura pública de pacto nupcial ou mesmo por termo judicial conforme aquilo que a lei exigir, retificações e alterações de nome e outros dados do registro, e por fim, a averbação do cancelamento do registro. Os registros de emancipação também podem receber averbações, sendo a averbação das sentenças que venham a anular, a desconstituir ou a pôr termo à interdição, a averbação das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, a averbação das alterações dos limites da curatela, a averbação da cessação ou mudança de interdição, a averbação da cessação de ausência pelo aparecimento do ausente, a averbação da sentença de abertura de sucessão provisória do ausente, que somente poderá ser realizada, obviamente, após o trânsito em julgado com referência especial ao testamento do ausente, se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Conhecemos então todas as averbações que podem ser feitas nos registros civis. Para obter informações acerca dos registros, averbação e anotações,
o cartório de registro civil pode e, quando requerido, deve emitir certidões.